Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estão preparados para mais uma aula de hoje? Hoje, gente, nós vamos trabalhar, uma habilidade muito legal, que são as figuras planas, tá bom? Nós vamos abordar aqui dentro das figuras planas, tá bom? A questão das retas. Vocês lembram quem são as retas? Vamos lá ver se vocês lembram. Olha lá, são três, né? Mas só que tem duas, aliás, que nós usamos com mais frequência. Vamos lá, ver se vocês lembram. As duas que a gente usa com mais frequência são... Isso mesmo, as retas paralelas e as retas concorrentes. E aí nós temos mais uma que a gente não usa muito, mas a gente vai dar uma palhinha sobre ela, tá bom? Que são as retas perpendiculares, tá bom? E nós vamos encontrar essas retas dentro das figuras planas, tá bom? Além disso, também nós vamos estudar alguns ângulos. Vocês lembram ainda da aula que nós demos, todas as professoras sobre os ângulos? Quero ver se vocês lembram. Vou dar um tempinho para ver se vocês lembram. Já tem gente me respondendo, é isso mesmo. O ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Vamos ver o que é que essa habilidade propõe para nós, tá bom? Olha lá. É o D4, identificar os quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, paralelos, concorrentes e perpendiculares, tá bom? Então, nós vamos tratar hoje sobre essas figuras, mas nós vamos fugir um pouquinho do padrão, nós não vamos ficar só nos quadriláteros, tá bom? Nós vamos ver também outras figurinhas, para que a nossa compreensão fique melhor e para ter um QI a mais dentro dessa habilidade, tá bom? Inicialmente, nós vamos falar dos ângulos. Os ângulos, eles são formados por semi-retas, que elas vão ter a mesma origem. Olha, o que é que eu vou chamar de semi-reta? Isso aqui é uma semi-reta, essa outra é uma semi-reta, essa outra uma semi-reta, aqui nessa outra semi-reta e assim sucessivamente, ó. Cada retinha dessas eu vou chamar de semi-retas. E que elas vão partir de uma origem, ou seja, ó, o ponto original delas é esse, ela se originou daqui, ela se originou daqui. Essa outra, ela se originou aqui e ela se originou aqui. Essa outra, ela teve origem aqui e ela teve uma origem aqui. A medida dos ângulos, que nós vamos encontrar dentro dessas semi-retas, ela é também usada para classificar os quadriláteros, os triângulos, tá bom? Para a identificação dela. Bom, e essa abertura aqui que a gente chama, dentro dessa abertura que a gente chama de ângulo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui a abertura, dessas duas semi-retas. Bom, olhando para cá, eu vou ter uma abertura que eu vou chamar, olha aí a aberturinha dela, e aí eu vou chamar ângulo agudo. Todo ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então, essa abertura aqui, que eu posso chamar também de região interna, que eu posso chamar também de limitada pelas semi-retas, é que eu vou chamar de ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Ó, vamos identificar aqui a abertura ou a região interna dessas duas semi-retas. Olha lá a abertura dela, ó. Quando eu tenho uma abertura como essa, eu vou chamar de obtuso. O obtuso, ele sempre vai ser maior que 90 graus.
E todos eles, né, a nossa observação mais interessante que nós temos que ver é que eles vão partir, vão se originar mesmo a partir desse ângulo que eu chamo de ângulo, olha lá, reto. Observe, eu tenho um reto e aqui, né, essas duas semi-retas, elas, é como se essa reta, ela tivesse diminuído. Quando eu trago ela aqui para frente, então ela diminui esse valor. Por isso que eu digo que ela fica menor que 90 graus. Já essa segunda, observe que é como se eu tivesse pego essa reta e tivesse afastado ela para cá, ó. Então, o ângulo, ele ficou maior que 90 graus, tá bom? Que eu chamo de obtuso. Vamos estudar agora esses ângulos, né? E as retas também dentro das figuras. E aí, aqui, nós vamos classificar as figuras planas a partir dos ângulos e a partir das retas. A grande maioria dessas figuras, eu posso classificar elas exatamente, né, limitando por esses segmentos de retas e por esses ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo que... Será que vocês conhecem que figura plana é essa, hein? Olha lá. Exatamente, é o trapézio. Mas aí, por que ele se chama trapézio? O que faz dele ser um trapézio? É justamente essa classificação, né, dele a partir das retas e a partir dos ângulos. Olha lá. Que eu também posso chamar as retas de lados, tá bom? Então, nós vamos identificar nesses lados que ele vai ter um lado, 2 lados, 3 e 4 lados. Mas aí eu poderia também chamar ele de quadrado. Eu poderia também chamar ele de retângulo, já que ele tem 4 lados, igual às outras figuras planas. Porém, o que vai diferenciar dele vai ser justamente a classificação pelos lados em retas, paralelas e concorrentes e pelos ângulos. Vamos ver aqui os lados, vamos ver as retas. Como é, tia, que eu faço para classificar essas retas? Como é que eu sei quando é paralela e quando é concorrente? Vocês lembram daquela aula que nós falamos que todas as retas paralelas, elas nunca se cruzam? Por mais que nós pegamos, né, essas duas retas e prolongue elas, o que é prolongar? Aumentar elas, elas não vão se cruzar. Por outro lado, se eu tenho duas retas, não é isso? E que elas se cruzam em um ponto X, né? Então, eu vou dizer que ela é concorrente. Então, as retas paralelas, elas não se cruzam. E as retas concorrentes, elas se encontram num ponto X. Vamos observar aqui na figura. Olha lá. A estratégia da gente fazer para identificar se é retas paralelas ou não é prolongar. É claro que se eu fizer aqui só esse olhar aqui, eu vou dizer assim, essa reta toda aqui só tem reta paralela, nenhuma está se cruzando. Claro, né, que se eu tiver esse olhar aqui e não fizer a estratégia que eu vou fazer agora, eu vou dizer que aqui só tem retas paralelas. Porém, isso não é verdade. Olha lá. Primeira coisa, para comparar as retas, eu tenho que sempre aumentar, identificar e classificar elas a partir do seu lado oposto. Por exemplo, o lado oposto desse aqui é esse. E o lado oposto desse é esse. Então, nós vamos verificar logo esse lado com esse lado. Fazendo como? Exatamente como eu disse a vocês, ó. Prolongando. Eu vou chamar essa de reta amarela com a reta amarela. E aí? Elas se cruzaram? Vocês viram se elas se cruzaram? Não, né? Se eu aumentasse ou prolongasse elas, né, para cima e para baixo, assim mesmo elas continuariam sem se cruzar.
Agora eu vou colocar duas retas de outra cor, que é que eu estou comparando, né? Essa reta com o seu lado oposto. Olha lá. Olha aí, duas retas agora vermelhas. Olha, eu observo que a cada passo que eu vou prolongando para cá, essas retas elas vão se distanciando. Ao contrário dessas duas, quanto mais eu prolongar elas aqui para frente, eu já sei que elas vão se unir. Se elas vão se unir, elas vão se cruzar. Portanto, ele é um trapézio porque ele tem um par de paralelos, um par de retas paralelas e um par de retas concorrentes. Daqui, ó. Esse com esse paralelo e esse com esse concorrente. Nenhuma figura, nenhuma outra das figuras vai ter essa característica. Somente o trapézio vai ter essa característica de se ter um lado paralelo e um lado concorrente. Vamos agora ver, classificar ele também a partir dos ângulos. Olha lá, os ângulos. Vou colocar aqui os ângulos dessa figura, olha lá. Primeiro ângulo, eu tenho um ângulo o que aí mesmo? Obtuso, né? Eu tenho um ângulo obtuso maior que 90 graus. Já aqui, eu vou ter um ângulo agudo menor que 90 graus. Aqui, eu vou ter um ângulo reto menor, aliás, igual a 90 graus. E aqui, eu vou ter outro ângulo reto, não é isso? Que também é exatos 90 graus. Essa figura pode até ser que tenha outro trapézio, que tenha outras especificidades, que não seja esse mesmo ângulo. Mas essa aqui, essa que nós analisamos, tem exatos, olha lá, dois ângulos retos, tá aqui um e tá aqui outro, um ângulo agudo, tá aqui meu ângulo agudo, e um ângulo obtuso, tá aqui meu ângulo obtuso, tá bom? Então, classificar as figuras planas é o identificar através dos seus lados paralelas e concorrentes e através dos ângulos. Isso vai me ajudar muito a identificar o nome das figuras, tá bom? Olha lá, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu agora. Eu trouxe uma situação problema para nós analisarmos exatamente como no exemplo passado. Vamos ver se vocês conseguem? Vamos lá. Olha lá. Abaixo estão representados 4 polígonos. O que são polígonos? Polígonos são todas as figuras planas que são formadas por retas e tem a sua região interna fechada. Olha a pergunta. Qual dos polígonos mostrados possui exatamente é igual, dois lados paralelos e dois lados não paralelos? Opa, gente, tem uma complicação nessa questão. Muita gente se confunde quando ele diz assim, ó, dois lados não paralelos. Vamos pensar comigo. Se não é dois lados paralelos, então ele quer dizer que é dois lados? Isso mesmo, concorrentes. Então, ele quer que é um polígono que tenha dois lados paralelos e dois lados concorrentes. Por quê? Não ser paralelo é ser concorrente. Então, vamos analisar de acordo com o que nós fizemos lá no exemplo anterior, que é prolongando as retas. Nós só vamos conseguir identificar se nós prolongarmos as retas. Se nós não fizermos isso dentro das figuras e deixar elas desse jeito aqui, nós não iremos acertar. Então, vamos lá? Vamos lá. Identificar as retas paralelas e concorrentes que tem dentro da figura. Para isso, eu vou prolongar. Lembrando, lado oposto com lado oposto. Olha lá. Eu vou colocar, né? O lado oposto dessa reta é essa. Olha lá. E aí, o que é que vocês encontraram? Paralelas, né? Muito bem. Vou agora pegar esse lado aqui, o oposto dele é esse. Olha aí, né?
Então, eu posso identificar que dentro desse quadrado, eu só tenho retas paralelas. É essa o que ele está me pedindo na questão? Não, né? Olha lá. 2 pares de retas paralelas. Não é, eu quero 2 paralelos e 2 concorrentes. Vamos à segunda figura. Olha lá. Vou pegar aqui o lado oposto dele, é o que está na frente dele. 2 amarelas. Esse com esse se cruzaram? Não, né? Então, é paralela. Vamos colocar agora o lilás com o lilás. As 2 retinhas lilás, paralelas ou concorrentes? Muito bem, paralelas. Aqui também eu tenho 2 pares de retas paralelas. É o que a questão está me pedindo? Né? Vamos analisar a terceira figura. Observem que eu estou analisando cada figura e a partir delas eu estou prolongando as retas. Se eu não prolongar, se eu não aumentar as retas, isso não será possível eu identificar. Essa é uma estratégia que vocês têm que sempre fazer nas atividades de vocês. Bom, vou traçar uma reta. Olha lá, a reta aqui eu tracei, quem é o oposto dela? O que está na frente dela. Então, laranja com laranja se cruzaram? Não, né? Então, sinaliza que ela é paralela. Vamos colocar outra, ó. Coloquei a preta, o oposto dessa aqui é automaticamente esse. Então, vamos lá. E, gente, e agora? Ó, houve um cruzamento, ou seja, houve um encontro das retas bem aqui. E toda vida que elas se encontram, eu digo que elas são concorrentes. Olha lá. Então, eu já sei que aqui eu tenho um par de retas paralelas e um par de retas concorrentes. Opa! Tá dentro do que a questão está me pedindo? Muito bem, tá sim. Mas vamos analisar a última, só para a gente ter certeza. Vou traçar uma reta, né? Uma reta azul e o lado oposto dele vai ser o daqui de baixo, ó. E aí, paralela ou concorrente? Se cruzar em algum lugar? Não, né? Muito bem. É paralelas. Olha lá, essa vermelha eu vou dizer aqui, só tem o lado oposto daqui da frente. Então, vamos analisar logo com essa. Opa! Olha aí, ó. Cruzou bem aqui, elas se encontraram as 2 retas vermelhas. Também, se eu colocar outra reta, ó, vai se cruzar aqui e vão se cruzar aqui. Então, né? Eu vou dizer que é a questão que eu vou ter um par de paralelos e 3 retas que se encontram, concorrentes, não é isso? Logo, quando eu fiz essa estratégia, né, de prolongar as retas lado oposto com lado oposto, eu já matei a questão que está me pedindo. A questão correta, então, vai ser a letra exatamente, né? E já que ele tem 2 retas paralelas, tem um par de retas paralelas e tem um par de concorrentes, qual é a única figura que tem essa característica que eu posso classificar desse jeito? Vocês sabem? É isso mesmo, ô povo inteligente! É o trapézio, gente, muito bem. Gostei de ver, tá bom? Gente, eu espero, tá certo, que eu tenha contribuído mais uma vez para a aprendizagem de vocês. Essas foram as minhas estratégias. Espero que vocês gostem, tá bom? Estou aqui para somar, tá bom? Para estar com vocês. E mais uma vez, ó, cheiro, tá? Fiquem em casa, fiquem com Deus e até logo para a nossa próxima aula.